Fala galera, beleza? Professor Wellington na área de novo e vamos dar continuidade ao nosso curso de métodos aí. Na aulinha de hoje, nós vamos falar aí do método dos coeficientes indeterminados, tá bom? Então, é uma técnica que a gente vai usar para encontrar a solução particular da EDO de segunda ordem de coeficientes constantes. Tranquilo, pessoal? Então, a gente já aprendeu nas aulas passadas, olha o nosso CAD aí, como encontrar a solução complementar, que é a solução da equação homogênea. E na aulinha de hoje a gente vai dar as dicas aí de como encontrar a solução particular, tranquilo? Mas antes de qualquer coisa aí, deixa seu like aí no vídeo, se inscreve no canal e compartilha nossos vídeos aí pra gente divulgar a ciência, beleza, pessoal? Então, bora lá. Qual que é o nosso objetivo central? É a gente resolver, né, encontrar a solução geral do nosso problema. A gente tinha aprendido que a gente tinha que fazer, dado uma determinada EDO, encontrar a solução complementar, encontrar a solução particular, e a solução geral é a soma, né, a combinação linear dessas duas soluções que a gente obteve, tá bom? Nos vídeos anteriores a gente aprendeu a resolver, né, a homogênea. Então agora a gente vai aprender a como encontrar uma solução particular. E aí, obviamente, a solução geral, né? Já que a gente já vai dar esse segundo passo no nosso estudo, beleza? E aí, ó, na verdade não existe uma metodologia, tá bom? Eu tô chamando aí de método, é só porque é figurativo, porque é a maneira padrão que a gente tenta, tá bom? Mas é um chute inteligente, como eu costumo dizer, que é o seguinte, tá bom? Então, dado uma EDO, que a gente tenha lá dois termos, né, um lado esquerdo, que tem lá as derivadas, a segunda derivada, a primeira derivada e a função, né, principal, né, nosso y ali, e no lado direito uma f de x. Então a gente vai partir dessa suposição. Então no lado de x, em vez de ser uma equação homogênea, você tem uma igualdade diferente de zero dada por uma f de x. E aí, ó, se no seu f de x, veja que é bem óbvio, você tiver algo com essa carinha aqui, ó, de uma coisa constante, vezes uma exponencial elevada a um número vezes x, então a sua f de x for uma função do tipo aqui exponencial, uma proposta de solução vai ser você fazer um coeficiente indeterminado b, tá bom? Vezes e elevado a rx. Essa aqui é a nossa proposta. E esse coeficiente b, a gente joga nas contas, né, dentro da equação. Então lá você tem duas derivadas, você vai derivar duas vezes, derivar uma vez e assim por diante. Joga essas derivadas dentro daquela equação e aí você tenta determinar o coeficiente. Então essa aqui é a metodologia, tá bom? Tentativa e erro. Você vai supor uma forma de solução e vai fazer conta para ver se você consegue encontrar os coeficientes. Então, se a f de x parecer com uma exponencial, a sua tentativa é da forma exponencial. Não tem segredo. Uma coisa importante é vocês lembrarem o seguinte, como a gente tem que primeiro resolver a equação homogênea, pode ser que a solução da parte complementar que a gente encontra já venha com uma funçãozinha, né? Já tem uma funçãozinha parecida com essa. Então, aí vocês têm que usar aquele outro truquezinho que a gente já falou. Quando a solução, né, ela já for parecida, elas não podem ser linearmente dependentes, tem que ser linearmente dependente. Então, a gente vai e multiplica por x, se já tiver, a gente multiplica por x2 e assim por diante, tá bom? Mas a cara geral é essa aqui. Se já tiver alguém dentro da complementar parecido com isso, então vai ter dependência linear. Não pode, você multiplica por x, por x2, por x3, até não ter nada parecido. E aí você bota o bzinho e tenta achar quem que é esse coeficiente. Basicamente isso aí, tá bom? E aí, de maneira equivalente, se você tiver na f de x, né, à direita da igualdade lá, uma coisa que é um seno e um cosseno, né, funções periódicas desse tipo aí,
a proposição que você vai tentar fazer para a sua particular também vai ser em forma de seno e cosseno. Então, você vai supor lá um B1 seno Rx mais um B2 cosseno Rx. E essa proposta de solução, você vai derivar 2 vezes, derivar uma vez, jogar tudo na sua equação diferencial e vai morrer aí de fazer conta para tentar determinar quem é B1 e B2. Por isso que o método é coeficientes indeterminados. Porque você está supondo que existe uma constante B1 e B2 que faria o YP que você está sugerindo ser solução. Então, não é certeza. Então, você vai fazer conta e vai ver se é possível encontrar B1 e B2. Se você encontrar B1 e B2, é porque essa sua proposta faz sentido. É bem simples assim, tranquilo? Então, a terceira possibilidade, né, geral que a gente geralmente aparece nas equações diferenciais, é uma f de x que tem uma carinha de um polinômio, tá bom? Então, se tiver a carinha de polinômio, você sugere um polinômio. Tá tranquilo, pessoal? Então, não tem segredo. Se na f de x, né, aparecer alguma coisa que é uma composição, por exemplo, de exponencial com seno, você usa uma composição de exponencial com seno. Se for uma composição de exponencial com polinômio, usa uma composição de exponencial com polinômio. Então, não tem segredo, tá bom? O importante é, se você tem um polinômio de ordem n, você vai propor um polinômio de ordem n para resolver. Se eu tenho termos de seno e cosseno, eu vou propor termos de seno e cosseno e vou deixar o meu sistema tentar encontrar as constantes, tá bom? Então, a própria matemática, quando você estiver resolvendo, ela vai tentar aparecer para você aí as constantes, tá bom? Então, essa aí é a nossa primeira metodologia. Então, para aproveitar esse vídeo, vamos fazer um exemplozinho mais simples. Vamos pegar o primeiro caso e vamos tentar encontrar a solução particular. E depois a gente, no próximo vídeo, a gente faz um caso um pouco mais trabalhoso, beleza? Então, bora lá, vamos fazer conta aí, galera. Então, suponha o seguinte, tá bom? Então, ó, seja a seguinte equação diferencial que a gente vai tentar resolver, ó. A gente vai pegar d2y dx2 menos 2 dy dx mais y igual a e elevado a x. Então, essa é a equação que a gente quer resolver, tá bom? Em outras palavras, vou botar ela mais bonitinho, y duas linhas, 2y' mais y igual a elevado a x. Essa é a nossa equação de interesse que a gente quer resolver. Pronto. A gente já resolveu, né, a homogênea para outros casos, então a gente já aprendeu que primeiro passo, então vamos colocar assim, o primeiro passo é a equação homogênea. Então a gente vai resolver a homogênea e ver o que dá de solução, tá bom? Pronto, então vamos resolver a nossa equação homogênea primeiro. O que é que a gente faz? A gente vai preocupar em resolver a equação y duas linhas, 2y' mais y igual a zero. Tranquilo? Então, essa é a solução que a gente vai resolver primeiro. Essa equação, a gente vai propor uma solução, né? Uma solução y complementar com a forma que a gente sempre chama e elevado a um lambda, tá certo? X. Está derivando com relação a x. Então, a gente sabe então que y' cai lambda e mantém a lambda x, e y duas linhas cai lambda de novo, é lambda x, tá bom? Substituindo esses caras aqui dentro, né, a gente vai encontrar então lambda 2 é lambda x, menos 2 lambda é lambda x, mais é lambda x igual a zero. Tranquilo? E aí a gente pode eliminar os lambda, os elevados, né? Elevado a gente pode cortar fora e a gente fica com a nossa equação característica de 2 lambda 2, 2 lambda mais 1 igual a zero. Então essa é a equação que a gente quer resolver para a equação homogênea. Tranquilo, pessoal? Bom, então aí fica facinho de fazer agora, né? O que é que a gente vai fazer? Então, ó, a equação, vou colocar ela aqui em cima no cantinho.
a equação característica do nosso problema, a equação característica, e aí, ó, a gente vai usar a fórmula de Bhaskara, né? A gente já toca o barco para frente. Então, ó, eu tenho lambda 2 menos 2 lambda mais 1 igual a zero. Tranquilo? Então, ó, aplicando, então eu vou fazer assim, ó, aplicando a fórmula de Bhaskara, a gente vai ter b ao quadrado menos 4ac. Isso aqui pra gente vai ser igual a menos 2, né? Isso, ao quadrado, menos 2 ao quadrado, menos 4. O a vale 1 e o c vale 1 também. Pronto. Então ficou facinho. E aí a gente obtém que o nosso delta é igual a zero, não é isso? Porque aqui vai dar 4 menos 4, zero. Então já está de cara pra gente que o nosso problema é um problema de raízes idênticas, né? Porque eu vou tomar então lambda, que eu vou chamar de mais ou menos, ele vai ser equivalente a simplesmente a menos b mais ou menos a raiz de delta sobre 2a, não é isso? Como o meu delta aqui é zero, eu vou ter simplesmente menos o b. O b ele é menos 2, então menos com essa parte de fora, então ó, vai ficar positivo, 2 vezes 1. Então a gente vai ter um lambda igual a 1. Então essa é a minha raiz, né? Então é um problema de raízes idênticas. Então, uma solução, ok, não tem problema. Então, um pedaço da minha solução complementar, que eu vou chamar de y1, ela vai ser e elevado a x, tá certo? E aí a gente já viu que a gente precisa ter, nesse caso aí, duas soluções para construir a solução complementar. Então, já que a gente não tem, né, outra raiz que surgiu daqui, a gente vai lá e aplica aquela metodologia de multiplicar por x. Então, uma solução que pode ser testada é x é... Opa, aqui eu esqueci, aqui 1, né? Aqui 1x, tá bom? Então, a gente repete esse lambda 1 aqui, x elevado a x. Então, a gente tem duas soluções, de modo que a nossa solução complementar, né, para a equação homogênea fica um a de e elevado a x mais um b de x elevado a x. Tranquilo, pessoal? E aí vocês podem testar, se vocês quiserem, estamos vrosqueando para ver que essas duas soluções elas são linearmente independentes, tá bom? E aí vocês podem brincar também, vocês podem testar ela lá dentro da sua equação para vocês verem que ela satisfaz a equação homogênea. Tranquilo? Beleza, então a gente já resolveu a equação homogênea, está aqui a nossa solução, então a gente agora quer resolver a solução particular. Tranquilo? E aí, para a gente resolver a solução particular, agora a gente vai ter que olhar para a carinha do nosso f de x. Né? Aí vamos voltar para a nossa equação, então. Ó. Temos, então, lembrando aqui, né? Ó, temos que a nossa equação é isso, né? Y duas linhas menos 2y' mais y igual a e elevado a x. Essa é a nossa equação aí original. Então, ó, vamos pegar nossa tabelinha. Então, pela nossa tabelinha, tá vendo? Ó? Pela nossa tabelinha, a gente tem que esse cara aqui, ó, para um f de x desse tipo, ó, tá vendo? A, Rx, eu vou colocar um B, Rx. Essa vai ser minha proposta aí de solução, teoricamente. Contudo, olha lá, contudo, eu não quero fazer essa proposta, por quê? Porque se eu tentar colocar uma constante, que é um númerozinho, vezes e elevado a x, ela não vai ser linearmente independente do que nós encontramos, né? A gente precisa de soluções independentes. Então lembre-se, ó, que e elevado a x nós já temos na nossa solução complementar. Então essa nova particular não vai ser linearmente independente dessa para a gente poder aplicar o princípio da superposição. Então eu vou para a segunda tentativa. Então é pegar a próxima, seria quem? X vezes e elevado a x. Mas também x, ó, tá vendo? Vezes e elevado a x já existe na minha solução complementar. Então eu vou ter que ir para o próximo caso. Então eu vou pegar x2 elevado a x. Essa vai ser a minha proposta. Tranquilo, pessoal? Então eu vou ter como proposta, então a minha proposta de solução, ó,
minha proposta de solução, vou escrever assim, vai ser uma y de p de x igual a um b, ó, uma constante que a gente quer determinar, x2 é elevado a x, tá bom? Então, agora a gente vai tentar fazer uma proposta, né, que razoável. E agora, o que a gente faz? A gente, então, vai jogar essa proposta e ver se ela satisfaz a minha equação original. Então, eu preciso conhecer as derivadas primeira e segunda do meu problema. Então, bora lá, vamos derivar e ver o que tá, né? Então, ó, vamos calcular a primeira derivada. Y' de P aqui, ó. Como é que fica? Então, só lembrando, tá bom? Nós temos... Desculpa, pessoal. Nós temos aqui um produto de funções, então a gente tem que aplicar a regra do produto, tá bom? Então, eu vou tentar já ir fazendo aqui. Então, eu vou aplicar, derivar o primeiro e manter o segundo. Então, o B é constante, eu não preciso preocupar com ele. Derivo o primeiro, dá 2x, mantém o segundo elevado a x, tá bom? Mais b, né? Mantém o primeiro quieto e deriva o segundo, que é o próprio elevado a x. Não tem segredo, tá bom? Aí, para simplificar aqui, a gente já pode pôr b em evidência, por exemplo. Pode colocar o elevado a x em evidência. Então, a gente fica assim, ó, b é elevado a x em evidência, né? E aí vai ficar pra gente 2x mais x2. Tá bom? Então, essa é a primeira coisa para a gente fazer, que fica mais fácil no nosso sistema. Segunda derivada. Então, a gente vai derivar esse cara aqui que a gente acabou de fazer. Então, da mesma forma, ó, aplicar a regra do produto nesse termo e a regra do produto nesse termo. Beleza? Então, vamos fazer isso lá. Ó. Então, a gente já pode deixar bonitinho aí. Ó. Então, o que a gente pode fazer para ficar mais simples? Ó? Eu posso aplicar aqui e depois derivar o que está aqui dentro. Então, vocês escolhem, tá bom? E não importa muito, não. Eu vou fazer aqui nessa primeira parte aqui porque eu tô com preguiça. Então, vamos lá. Então, B. Eu vou colocar ele em evidência aqui para não ter nenhum problema, que já fica matando. Então, eu vou ter derivar o primeiro, ó, 2. Mantenho o segundo fixo. Mantenho 2x fixo e derivo o primeiro. É o próprio elevado a x. Segundo termo. Vou derivar o primeiro termo, mais 2x. Mantenho o segundo, é elevado a x, não é isso? Mas mantenho o primeiro e derivo o segundo, que é o próprio e elevado a x. Tá bom? Então, a gente pode reduzir aqui para ficar mais bonitinho. Vai aparecer um 4, né? B. Aqui vai ficar 2 elevado a x. Aqui eu demoro, já poderia ter reduzido, né? 4x elevado a x, né? Porque a gente pode somar. Mais x2 elevado a x. E aí a gente fecha. A gente pode colocar o x em evidência também. Ó. Então, b é elevado a x. Vocês vão perceber que vai ficar bem mais fácil fazendo isso. Porque, olha só. Agora a gente vai ficar com um polinômio aqui dentro. Aqui bonitinho. 2 mais 4x mais x2. Tranquilo? Então, a gente tem todas as derivadas. Então, a gente vai pegar esses caras todos, ó, o y' e o y duas linhas, e jogar aqui dentro e ver o que aparece pra gente. Tranquilo? Então, bora lá, devagarzinho, gente. Você não pode ter preguiça para fazer a conta, não. Tá bom? Então, vamos lá. Então, logo, temos... Eu vou colocar aqui, ó. Vou escrever assim, ó. Y, duas linhas de P, pra gente não esquecer, menos 2y' de P, mais y de P, igual a elevado a x. É isso aqui que eu estou fazendo, tá bom? Então, eu vou substituir esse trambolho todo aí dentro, tá bom? Então, ó, vamos lá pegar o que deu pra gente, ó. O y, duas linhas, deu esse aqui, ó. B elevado a x, esse trambolinho. Então, eu já vou substituir, ó. Já vou colocar ele aqui, ó. Então, vai dar B elevado a x, 2 mais 4x mais x2. Menos 2, o parte em B, ó, nosso B aqui, ó. B elevado a x, ó, 2x mais x2, então vai ficar 2b. Então, 2b elevado a x, aí já facilita a nossa vida.
2x mais x2, mais o nosso yp, que é o próprio bx, né? Nosso b, x2 é x, tudo isso tem que dar igual a e elevado a x, tá bom? Então, note que a gente ter colocado em evidência o e elevado a x foi uma boa opção, né? Porque agora a gente simplesmente pode cortar esses caras aí, né? Vou botar aqui, ó, tá vendo? Ele aparece em todos os lados, a gente já pode simplesmente eliminar o elevado a x. Então, corta, 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 corta. Tá bom? Aqui fica 1, né? Aqui vai ficar 1 no lugar, né? Beleza. Então, a gente já reduz a nossa equação para algo mais bonitinho. Então, a gente vai ficar com o seguinte, olha lá, ó. Vai ficar b. Dá para reduzir um pouco mais, né? Como é elevado a x foi eliminado, vai ficar só os polinômios, ó. Então, a gente já pode tentar brincar da seguinte maneira, para ficar rápido, ó. Vai ficar b2 é uma constante, aqui não tem constante, aqui não tem constante. Então, só sobrou para a gente uma constante. Então, eu vou escrever aqui, ó, 2b, que é essa constante que sobrou. Já vê se a gente concorda comigo, ó. Aqui vai ter 4x, só que eu vou ter menos 2 vezes 2x, ó, menos 4x. Então, ó, já vou eliminar aqui, ó. Fica esperto aí pra gente não perder tempo. Então, eu vou ter um b4x, b4x, ó. b4x vai morrer com esse cara daqui. Tá vendo? Eu vou ter bx ao quadrado, olha lá, ó. Bx ao quadrado, aqui eu vou ter menos 2x ao quadrado, olha lá. Só que eu vou ter aqui um bx ao quadrado de novo. Então, bx ao quadrado mais bx ao quadrado dá 2bx ao quadrado. Então, ó, esse termo aqui também eles se cancelam. Olha lá que coisa linda. Tá vendo? Ó? A gente cancelou tudo. Então, a gente chegou, no final das contas, que vai ter apenas o b, que vai sobrar nessa conta lá em cima, 2b, e do lado de cada igualdade igual a 1. Pronto. Então, ficou bonito. Então, ó, a gente conclui que b igual a 1 meio. Bom, então a gente determinou, era indeterminado, a gente determinou o nosso coeficiente que faz a nossa proposta de solução ser uma solução. Então, portanto, YP, a nossa solução é 1 meio de x2 elevado a x. Tranquilo? Essa é a nossa solução. Então, quem é a nossa solução geral? Então, a solução geral, olha lá, a solução geral, ela vai ser, a gente vai chamar de G aqui, né? Solução geral, ela vai ser a nossa y complementar, mais a y particular. Então, a gente já sabe quem que é a complementar, a gente chamou de A, né? Um coeficiente que depende aí das condições iniciais, das condições de contorno. Então, AX mais 1B, X é X mais 1 meio, tá vendo? De X2 elevado a X. Tranquilo, pessoal? Então, é isso aí. Não esquece aí de se inscrever no canal, deixa seu like, pessoal, aí no vídeo. E fica atento aí para mais novidades. Então, por isso que é importante que você se inscreva, tá bom? Então, até a próxima aula.